Da quietude que envolvia o apartamento, Helena tentava organizar seus pensamentos em meio a um silêncio pesado, quase palpável, que parecia ecoar as incertezas que habitavam sua mente. O ambiente, uma mistura de memórias e preocupações, estava impregnado de um odor sutil de café frio, que se misturava ao aroma de produtos de limpeza que ela havia usado na manhã anterior. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, criando um jogo de sombras que dançava nas paredes, como se quisesse distrair sua mente inquieta. As paredes, adornadas com fotografias emolduradas de momentos felizes, pareciam agora testemunhas silenciosas de sua angústia. Ela se sentou à mesa da cozinha, os dedos deslizando nervosamente sobre a superfície fria do tampo, enquanto o telefone fixo, um objeto quase obsoleto em tempos modernos, parecia um portal para o mundo exterior. O aparelho, com seu design antiquado e fios emaranhados, parecia carregar o peso de suas esperanças e medos. Descou o número, mas do outro lado só se ouvia um som surdo, como se a linha estivesse mergulhada em um abismo de incertezas. Um eco distante que refletia sua própria solidão. O desespero começava a se instalar, e como se em resposta à sua inquietação, lembrou-se da vizinha com quem já havia conversado em dias mais tranquilos. As palavras saíam de sua boca, mas pareciam vazias como água escorrendo pela torneira, sem deixar rastro, sem significado. Os policiais que a visitaram anteriormente eram figuras imponentes, com seus uniformes bem ajustados e expressões sérias que pareciam carregar o peso do mundo. Eles acenavam, anotavam endereços e sobrenomes, como se entrelaçassem fios soltos em uma única corda de esperança. O mais velho deles, um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante, transmitia uma mistura de empatia e determinação. Ele se aproximou, inclinando-se ligeiramente para a frente e disse: "Vamos registrar um boletim de ocorrência", e com um gesto firme, indicou que iriam verificar sua casa e a do seu filho. "Você pode fornecer amostras de DNA por precaução." Helena acenou, seu coração se apertava de medo, o medo que se manifestava fisicamente, como se uma mão invisível estivesse apertando seu peito. A ideia de que algo poderia ter acontecido ao seu filho a deixava paralisada, como se o chão sob seus pés tivesse se desfeito. A sensação de impotência a envolvia, e ela se perguntava se conseguiria suportar a dor que a aguardava. "Não vamos atormentar o menino", acrescentou o policial, tentando acalmá-la. "Quando o psiquiatra der autorização, faremos algumas perguntas simples. O importante é que você esteja por perto." Ela os agradeceu, embora não tivesse certeza se aquilo poderia ser chamado de gratidão. À noite, uma jovem psicóloga chegou, vestindo um suéter claro que contrastava com a gravidade da situação. Sua voz era suave, como na infância quando se falava no escuro, e isso trouxe um leve conforto a Helena, como um cobertor quente em uma noite fria. "Está tudo bem, estou aqui", disse ela, agachando-se para ficar na mesma altura que Matei, seu filho. Com cuidado pegou seu pulso, como se estivesse segurando um gatinho frágil. "Não temos pressa. Se quiser, acene, se não quiser, fique em silêncio. A vovó vai ficar aqui, eu também." Matei não reagiu, apenas respirava calmamente e olhava para o vazio, como se estivesse preso em um mundo distante, onde as cores eram opacas e os sons, abafados. A psicóloga se voltou para Helena, seus olhos transmitindo compreensão e um profundo senso de empatia. "Agora a criança precisa de silêncio. Fale com ele sobre coisas simples, sobre o que ele conhece. Não exija respostas, não o agite. À noite podem ocorrer pesadelos. Isso é normal após algo assim." "Após o quê?" perguntou Helena, sua voz tremia, refletindo a fragilidade de sua situação, como um vidro prestes a se quebrar. "Ainda não sabemos", respondeu a psicóloga, com um tom que misturava firmeza e compaixão. "Mas o corpo reage assim quando algo muito assustador acontece." A noite se arrastava como um corredor sem fim, e Helena se sentou ao lado da cama, contando as gotas no soro, acariciando os cabelos de Matei, enxugando sua testa com um pano morno. O silêncio era ensurdecedor e em um dado momento ele se mexeu, sentou-se, seus olhos estavam cheios de medo, como se quisesse gritar, mas não havia som. O desespero dela se intensificava, e ela se sentiu impotente, como se estivesse presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. "SHHH, SHHH, meu bem, a vovó está aqui",
sussurrou ela, abraçando-o como uma ave ferida. É só um sonho, isso vai passar. Respire. Matei deitou-se novamente segurando o ursinho que a enfermeira trouxera, e ficou em silêncio. Mas seus dedos não se abriram. Ele ainda segurava a garrafa vazia como um talismã, um símbolo de segurança em meio ao caos que se instalava ao seu redor. Na manhã seguinte, o mesmo médico veio, olhou os exames e disse, com uma expressão que misturava esperança e cautela: a dinâmica é cautelosamente positiva. Vamos continuar com o soro, introduziremos a alimentação aos poucos. A psicóloga estará aqui diariamente. Não há ferimentos externos, mas vejo que dentro da criança há um barulho tão grande que as paredes tremem. Helena acenou sem saber o que dizer, sentindo-se como se estivesse em um barco à deriva em um mar de incertezas. Ao meio-dia, os policiais voltaram, perguntaram se podiam deixar o número do investigador de plantão. Se lembrarem de algo, mesmo que seja pequeno, disse um deles, sorrindo cansadamente como se tentasse aliviar a tensão no ar. Qualquer detalhe às vezes se torna a peça-chave. Eles foram embora, e Helena ficou sentada, refletindo sobre quais pequenos detalhes ela poderia ter, quando toda a vida parecia um vidro quebrado, refletindo fragmentos de memórias e sonhos despedaçados. 2 dias passaram em monotonia. Sussurros de enfermarias, cheiro de cloro, solas macias no linóleo. A psicóloga voltou, sentou-se na cadeira e disse com um olhar encorajador: eu estou aqui para ajudar. Matei escutava sem levantar o olhar, como se estivesse em um estado de suspensão, perdido em seus próprios pensamentos. Quando Helena começou a contar sobre como Denis, seu ex-marido, quebrou um vaso na cozinha na infância e tentou colá-lo com fita adesiva, as pálpebras de Matei tremularam, como se ele tivesse captado uma leve brisa do passado. Isso significava que ele ouvia que de algum modo ele estava ali, presente em meio à tempestade que se abatia sobre eles. Helena mantinha o telefone no bolso do roupão como uma pedra quente, e a cada 5 minutos olhava para ele, esperando que seu olhar pudesse fazê-lo falar. E assim, ao anoitecer do segundo dia, o telefone vibrou, iluminando o número do departamento. Ela congelou, sentindo que agora lhe diriam algo que tornaria impossível voltar à vida anterior. Helena, disse a voz do investigador de plantão, cuidadosa como a de um médico. Por favor, confirme os endereços onde seu filho trabalhou, com quem ele se relacionava, quantos anos Matei tem se ele teve doenças. Pedimos que permaneça no hospital e mantenha o telefone ligado. Estamos trabalhando, Helena, qualquer coisa que lembrar, mesmo que seja um detalhe, anote. Vamos ligar. Sim, tudo bem, estou aqui, respondeu ela, mas ao desligar, percebeu que o peso não a deixava. A noite se estendeu novamente como um fio longo e solitário, e o silêncio parecia se tornar mais denso a cada segundo. Matei dormia levemente, às vezes se contorcendo, gemendo suavemente, segurando o gargalo da garrafa vazia, se acalmando, como se alguém invisível dissesse: segure isso, enquanto não se perder. Helena acariciava sua cabeça e, para não enlouquecer no silêncio, começou a falar quase em sussurros, contando como tudo era para eles. Talvez ele ouvisse? Talvez suas palavras o tirassem daquele distante lugar onde ele vagava agora. Denis era um menino gentil e caloroso. Na juventude foi estudar em outra cidade, voltou independente com ombros largos e olhar maduro. Quando trouxe Aline pela primeira vez, Helena estava assando uma torta, o cheiro doce invadindo a casa. Eles estavam na entrada, ele sorria, enquanto ela, envergonhada, tentava tirar a bota que havia ficado presa no cadarço. Mãe, está Aline, disse Denis, como se o sol tivesse entrado na casa, iluminando tudo ao seu redor. Aline era atenta, ouvia enquanto Helena falava animadamente na cozinha, anotando no telefone o que ela estava fazendo. Helena pensou: graças a Deus, meu filho não está sozinho. Haverá uma casa, uma família, risadas infantis. E as risadas vieram. Matei nasceu, e uma luz acendeu-se na casa. Denis passeava com o carrinho pelo quintal, enquanto Aline, ainda cheia de energia, olhava para o bebê com amor. Eles vinham nos fins de semana, traziam leite, verduras e imãs engraçados. Helena tricotava gorros com orelhas para Matei, que ele suportava, embora coçassem. Tudo era como nas casas das pessoas: trabalho, fraldas, conversas à noite.
Mas logo um vento frio começou a soprar na casa. Aline tornou-se nervosa, explosiva, ora rindo, ora gritando. Dennis, a princípio, tentava encobrir seu comportamento. Estou cansada, é época de provas, no trabalho estão me pressionando, dizia ele, tentando justificar a mudança de Aline. Mas um dia ele veio e se sentou à mesa da cozinha, os ombros caídos, as mãos sobre a mesa, o chá esfriando. Mãe, Aline tem dívidas, jogos de azar, disse ele, e algo estalou no peito de Helena, como se um peso tivesse sido colocado sobre seus ombros. Quanto? Perguntou ela, olhando para um ponto fixo, tentando manter a calma. Vamos resolver, respondeu ele, desviando o olhar, como se estivesse tentando proteger a mãe da verdade. Ele tentava resolver tudo sozinho, vendeu seu carro, que havia economizado por muito tempo. Helena via dor nele, mas ele não reclamava. O que importa é a família, disse ele com uma determinação que a fazia sentir um misto de orgulho e preocupação. Gradualmente a situação piorou. Telefonemas com cobranças, palavras grosseiras, papéis deixados na porta. Helena pegou suas economias que havia guardado para a velhice, para os dentes, para consertar o telhado e colocou na mesa. Pegue, somos uma família, disse ela, sentindo frio no estômago, como se estivesse entregando uma parte de si mesma. Ela sabia que aquilo não era o fim. Aline estava mudando diante de seus olhos, explodia por qualquer coisa, quebrava pratos. Um dia, Helena entrou no quarto e viu Matei sentado no canto, fungando. No chão, havia uma caneca virada com leite. Você está gritando com a criança? Perguntou ela em voz baixa, tentando manter a calma. Este é meu filho. Não me ensine a ser mãe, respondeu Aline, com os lábios finos e os olhos frios como uma lâmina afiada. Naquele momento, Helena percebeu que um vento estranho soprava em sua casa. Dennis suportou por muito tempo, não envolveu ninguém, fez tudo sozinho. Mas sua voz tornou-se rouca, cansada. Às vezes, à noite, ele ligava para Helena. Mãe, estou me segurando por causa de Matei, dizia ele, e a preocupação dela aumentava a cada palavra. Helena ouvia, encorajava-o como podia. No final, ele pediu o divórcio. O processo se arrastou, mas a justiça ainda não havia morrido. Matei ficou com Dennis. Naquele dia ele estava na entrada do prédio, respirou fundo, levantou os ombros, como se um peso tivesse sido retirado. Agora tudo vai se acertar, disse ele, com uma esperança que Helena queria acreditar. E de fato ficou um pouco mais fácil. Trabalho, creche, lições, almoços juntos, risadas na casa. Mas tranquilo não significa calmo. Aline desapareceu, e depois reapareceu, ora ligando, ora mandando mensagens. Dennis cortou o contato sem brigas, mas a sombra do passado ainda pairava sobre eles. Helena pensou que tudo ia se acalmar, mas não se acalmou. Quando o vazio se instala em uma pessoa, ele exige como um lobo à noite, e Helena sentava-se ao lado da cama de Matei, sussurrando tudo isso como uma oração. Talvez lá dentro, ele captasse nomes familiares, cheiros de sua cozinha e sua voz, da qual ele não precisava ter medo. Às vezes suas pálpebras tremiam, como se ele a ouvisse. A manhã do terceiro dia começou em silêncio. O telefone na mesa de cabeceira chiou como um portão que se abre. Na tela apareceu o número do departamento. Helena atendeu e já na metade percebeu pela respiração estranha que agora lhe diriam algo que viraria seu mundo de cabeça para baixo. Helena, disse o comandante, sua voz grave e controlada. Prepare-se. Fizemos uma nova inspeção com luminol. Encontramos muito sangue no quarto do seu filho. O telefone queimou em sua mão como se estivesse quente, e a realidade começou a desmoronar ao seu redor, como um castelo de cartas sendo derrubado por uma brisa. Helena, prepare-se, repetiu a voz do comandante, e seu tom calmo tornou tudo ainda mais assustador. As palavras flutuavam, como se através da água. Peritos, departamento de DNA, possibilidade de morte violenta. Helena apenas acenou, mas não conseguiu dizer nada. Desligou o telefone, e nesse momento Matei puxou-a pela manga. Papai morreu, disse ele com uma voz fina, e lágrimas escorregaram por suas bochechas, como se ele estivesse liberando um peso que não deveria carregar. Helena sentou-se na beira da cama, segurando a mão de Matei. Ele parecia assustado e cansado, seus pequenos dedos apertavam a garrafa plástica vazia, como se fosse seu único talismã.
Na enfermaria reinava o silêncio, interrompido apenas pelos passos ocasionais das enfermeiras do lado de fora. Helena tentava falar com ele suavemente, acalmando-o, até que ele começou a respirar mais regularmente. "SHHH, meu querido, respire", sussurrou ela, apertando sua cabeça contra seu ombro. Nesse momento, a enfermeira e o médico entraram na sala. Eles avaliaram rapidamente a situação, e logo a psicóloga se juntou a eles. "Matei, você está seguro aqui?", disse a psicóloga, agachando-se ao seu lado, com um olhar que transparecia segurança. "Estamos todos aqui para te ajudar." Aplicaram um sedativo, e logo a respiração de Matei se estabilizou. Mas as lágrimas continuavam a escorregar por suas bochechas, e ele se aninhou no ombro de Helena, como se buscasse proteção de tudo o que havia acontecido. Helena acariciava suas costas, sussurrando palavras de apoio, como uma oração. "Estou aqui. Estou com você. Não vou a lugar nenhum." Depois que Matei se acalmou um pouco, um jovem policial entrou na sala. Ele era alto e tinha olhos atentos que não pressionavam a criança. Sentou-se em uma cadeira a uma distância respeitável, respeitando o espaço de Matei. "Matei, podemos fazer algumas perguntas?", perguntou ele suavemente, com um tom que buscava criar um ambiente seguro. "Se não quiser, apenas balance a cabeça." Helena sentiu a tensão na sala diminuindo gradualmente. Ela continuava segurando a mão de Matei, que se aninhou em seu ursinho, que a enfermeira lhe trouxera no dia anterior. A psicóloga acenou para Helena, indicando que não havia pressa. "Lembra-se de como seu pai alimentava o cachorro da vizinha com açúcar quando era criança?", começou Helena, tentando distraí-lo de pensamentos pesados. "Ou como ele encharcou um sapato durante a pescaria?" Matei permaneceu em silêncio, apenas balançando levemente os ombros, como se estivesse lutando contra a maré de lembranças. A psicóloga interveio, percebendo a dificuldade do menino. "Vamos dar a ele um tempo. Ele acabou de começar a sair do estado de choque." O policial acenou e, voltando-se para Helena, disse: "Se lembrar de algo, ligue a qualquer momento." Quando saíram, a sala novamente se tornou uma pequena ilha em meio ao mar do hospital. Helena continuou acariciando os cabelos de Matei, enquanto ele fechava os olhos e parecia estar adentrando o sono. Nesse momento, ela percebeu que precisava ser forte não apenas por si mesma, mas também por seu filho. Na noite seguinte, Helena decidiu que era a hora de dar um passo à frente. Olhando pela janela, viu o sol brilhando intensamente sobre o bairro de Santa Teresa, onde moravam. As casas coloridas e as ruas de paralelepípedos sempre a inspiravam, mas hoje ela sentia que precisava de mais do que apenas a beleza ao seu redor. "Matei, que tal darmos uma volta?", chamou ela, tentando esconder a ansiedade em sua voz. O menino, que estava brincando com seus blocos de montar, levantou a cabeça e sorriu. "Vamos. Posso levar meu urso?" "Claro", respondeu Helena rindo. "Ele pode ser nosso guia." Assim, os dois saíram de casa. O calor do dia envolvia-os, mas a brisa leve que soprava das montanhas tornava tudo mais agradável. Eles caminharam pelas ruas, passando por pequenos cafés e lojas de artesanato. O cheiro de pão fresco e café recém-passado invadia o ar, e Helena se lembrou de como costumava ir ao café da esquina com seu ex-marido. A lembrança a fez sentir um aperto no coração, mas ela rapidamente afastou esses pensamentos. "Olha, mãe!", exclamou Matei, apontando para um grupo de crianças jogando bola no parque. "Posso brincar com eles?" Helena hesitou por um momento. A ideia de Matei se socializando a deixava nervosa, mas ela sabia que era importante para ele. "Vá em frente, querido. Eu estarei aqui perto." Matei correu em direção ao grupo, e Helena se sentou em um banco sob a sombra de uma árvore. Observando seu filho, sentiu uma onda de orgulho. Ele estava se adaptando, e ela também precisava fazer o mesmo. Enquanto isso, uma mulher idosa se aproximou, sentando-se ao seu lado. "Bonito ver crianças brincando, não é?", disse a mulher, com um sorriso caloroso. "Sim, é verdade. Meu filho adora futebol", respondeu Helena, sentindo-se à vontade para conversar. "A infância é uma fase tão especial. Aproveite cada momento." A mulher olhou para Matei, que estava rindo e correndo atrás da bola. "Ele parece feliz. Estou tentando fazer o melhor para ele." Helena suspirou, um pouco mais leve. "É uma nova fase para nós."
A mulher assentiu, compreendendo a profundidade das palavras de Helena. Elas trocaram algumas histórias sobre a vida no bairro, e Helena percebeu que mesmo em meio às dificuldades, havia uma comunidade disposta a apoiar uns aos outros. Depois de um tempo, Matei voltou correndo ofegante e radiante. Mãe, eu fiz novos amigos, disse ele com os olhos brilhando. Isso é ótimo, meu amor. Helena sorriu, sentindo-se mais esperançosa. Vamos voltar para casa e preparar algo gostoso para o jantar? Sim. Podemos fazer pizza? Sugeriu Matei animado. Pizza parece uma ótima ideia. Concordou Helena, enquanto caminhavam de volta para casa, o coração dela leve e cheio de novas possibilidades. Ao chegarem, Helena começou a preparar a massa, enquanto Matei a ajudava, esticando a farinha e espalhando o molho de tomate. O cheiro da pizza assando no forno enchia a casa, trazendo uma sensação de normalidade que havia sido perdida por tanto tempo. Enquanto a pizza assava, eles se sentaram à mesa, e Helena aproveitou para conversar sobre o dia de Matei, fazendo perguntas sobre seus novos amigos e o que mais ele havia feito no parque. Eles jogaram futebol e também brincaram de esconde-esconde. Matei respondeu, seus olhos brilhando de entusiasmo. Eu fui o melhor jogador. Helena sorriu, sentindo-se aliviada ao ver seu filho tão feliz. A conversa fluiu naturalmente e por um momento as preocupações que a atormentavam pareciam distantes. A pizza estava pronta, e eles se serviram rindo e compartilhando histórias enquanto saboreavam cada pedaço. Após o jantar, enquanto Matei lavava as mãos, Helena se permitiu um momento de reflexão. Olhando pela janela, viu a luz do sol se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Era um lembrete de que mesmo após os dias mais sombrios, sempre haveria um novo amanhecer. Ela se lembrou das palavras da psicóloga sobre a importância de criar um ambiente seguro e acolhedor para Matei. E embora a dor ainda estivesse presente, ela sabia que estava fazendo o melhor que podia. Naquela noite, enquanto Matei se preparava para dormir, Helena leu uma história para ele, envolvendo-o em um mundo de fantasia e aventura. Ela viu seus olhos se fecharem lentamente, e a respiração dele se tornava mais tranquila. A sensação de paz que ela sentia ao vê-lo dormir era um pequeno consolo em meio ao caos que ainda pairava sobre suas vidas. Nos dias que se seguiram, Helena continuou a lutar contra a incerteza. Ela se dedicou a criar um ambiente estável para Matei, mesmo quando as notícias sobre o caso de Dennis se tornavam mais sombrias. O telefone tocava com frequência, trazendo mais perguntas e investigações, mas Helena se esforçava para manter a calma diante de tudo isso. Ela sabia que precisava ser forte, não apenas por si mesma, mas principalmente por Matei. As semanas passaram, e a rotina começou a se estabelecer. Helena se inscreveu em um grupo de apoio para mães, onde encontrou outras mulheres que enfrentavam desafios semelhantes. Elas compartilhavam experiências, risadas e lágrimas, e Helena sentiu que finalmente não estava sozinha. A conexão que formou com essas mulheres a ajudou a entender que a dor e a luta eram partes da vida, mas que também havia espaço para a esperança e a alegria. Matei, por sua vez, começou a se abrir mais. Ele falava sobre seus sentimentos e medos, e Helena se esforçava para ouvir e validar suas emoções. Em um dia particularmente difícil, enquanto estavam sentados no sofá, Matei olhou para ela e disse: Mãe, eu sinto falta do papai. Aquelas palavras cortaram o coração de Helena, mas ela sabia que precisava ser honesta. Eu também sinto falta dele, meu amor. Mas estamos juntos, e vamos superar isso juntos. Matei assentiu, e ela o abraçou apertado, sentindo que apesar de tudo, eles ainda tinham um ao outro. A conexão que compartilhavam se tornava cada vez mais forte, e Helena percebeu que mesmo em meio à dor, havia uma luz que brilhava em seus corações. Com o passar do tempo, Helena começou a ver mudanças em Matei. Ele estava mais confiante e começava a fazer novos amigos na escola. Ele se envolveu em atividades extracurriculares, como aulas de música e artes, e isso trouxe um novo brilho aos seus olhos. Helena se sentia orgulhosa de vê-lo florescer, mesmo diante das adversidades. Certa manhã, enquanto Matei se preparava para a escola, ele virou-se para Helena e disse: Mãe, eu quero fazer uma apresentação na escola sobre como é ser forte. O coração de Helena se encheu de emoção.
Ela sabia que Matei estava aprendendo a lidar com seus sentimentos e a expressar sua força interior. Isso é maravilhoso, meu amor, respondeu ela, abraçando-o. Você pode compartilhar sua história e inspirar outras crianças. E assim, Matei começou a se preparar para sua apresentação. Ele desenhou cartazes e ensaiou suas falas, e Helena se dedicou a apoiá-lo em cada passo do caminho. Quando o dia da apresentação chegou, ela estava nervosa, mas também cheia de orgulho. Ao vê-lo subir ao palco, seu pequeno coração batia acelerado. Matei começou a falar, sua voz firme e clara. Ele compartilhou suas experiências, suas lutas e como havia encontrado força em meio à dor. Helena observou com lágrimas nos olhos, sentindo-se emocionada ao ver seu filho tão corajoso. O público estava em silêncio, e ao final de sua apresentação, houve uma explosão de aplausos. Matei sorriu, e Helena soube que ele havia tocado os corações de todos ali. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Matei virou-se para Helena e disse: Mãe, eu me sinto tão feliz, eu quero ajudar outras crianças também. Helena sorriu, sentindo-se cheia de esperança. Ela sabia que apesar dos desafios que ainda enfrentavam, havia um futuro brilhante pela frente. Juntos eles estavam construindo uma nova vida cheia de amor, apoio e resiliência. E assim, com o passar dos dias, Helena e Matei continuaram a trilhar seu caminho, enfrentando as tempestades com coragem e encontrando alegria nas pequenas coisas. A vida ainda tinha seus altos e baixos, mas eles aprenderam a navegar por ela juntos, sempre se apoiando e se lembrando de que mesmo nas horas mais sombrias, havia sempre uma luz a brilhar.